bem, gente? Tô entrando aqui antes um pouquinho de uma maneira gravada para explicar para vocês o que vai acontecer nesse episódio agora. Estamos gravando em casa, com todos os problemas que não estar no estúdio representa. Então não se assustem, não tem nada de errado. Vocês vão ouvir o Dr. JJ Camargo com toda essa sabedoria, tranquilidade, né? Escritor, médico, um dos maiores médicos da sua área do planeta Terra. Vocês vão ouvir. A gente começou fazendo por Zoom, estava muito distante. Eu deixei toda a primeira resposta dele, que tem cerca de 10 a 11 minutos, no Zoom. Vocês vão ver que não é o melhor áudio possível. Depois eu interrompo ele e falo assim: doutor, só um pouquinho, vamos tentar melhor. E a gente fez a coisa mais clássica do mundo. Eu peguei, já que estou gravando no microfone, liguei para ele no telefone, botei no Viva Voz, e aí assim a gente acabou a entrevista. Certo? Então é assim que a gente começa hoje, no seu dia, o dia que você está escutando o Potter Entrevista, com a volta de uma das pessoas mais queridas aqui da temporada, das temporadas, né, que foi naquela temporada sobre Deus, Dr. JJ Camargo. A gente começou o papo assim. Dr. JJ Camargo, pra mim não foi surpresa. Pra mim não foi surpresa quando a gente bateu aquele papo se Deus existia ou não. Mas as pessoas se apaixonaram pelo Senhor. Se apaixonaram. Se apaixonaram. Teve gente que pediu... será que ele libera pra eu colocar na minha entrada na faculdade? Eu assim, não vou nem perguntar pra ele, tá liberado, pode colocar como quiser. Então é um prazer, Dr. JJ Camargo, recebê-lo novamente aqui. Obrigado pelo carinho de nos atender. Obrigado, prazer, carinho. Bom, doutor, a gente muda agora, né? A gente tá falando sobre essa realidade pandêmica. E aí o senhor é o primeiro médico, né, que eu vou entrevistar agora aqui. Como é que o senhor está se sentindo em ter que lidar com um problema desse? Não sei se o senhor está trabalhando diretamente com isso, mas sendo da área médica. Primeiro eu pergunto para o homem médico, como é que é uma pandemia? Elas são raras, né? Eu digo, uma pandemia mundial, são raras, e elas aparecem, e aí o senhor é um homem da ciência que trabalha a vida inteira em cima disso. Como é que o senhor se sente nesse processo? Bom, Potter, eu acho que uma coisa importante é que nós começamos mal, né? E nós começamos negando a possibilidade de que aquela infecção, uma viremia iniciada num país do outro lado do mundo, isso pudesse chegar aqui. Isso é a primeira constatação, nós negamos sempre. Quem lê a Peste de Camus ou Ensaio sobre a Cegueira de Saramago fica impressionado como essas coisas se repetem. É característico do ser humano e dos governos exatamente o que aconteceu aqui. Nega que possa ser uma coisa duradoura e fica sempre esperando que passe. Tudo faz parte desse conjunto da negação. Há uma tendência universal de negar a doença, especialmente quando a doença está ocorrendo em um lugar distante. As tragédias distantes impressionam muito pouco. Nós ficamos mais preocupados com o braço quebrado da filha da cozinheira do que de 600 mortes na China. Não impacta nada. Né? Nós estamos longe dessa realidade. E aí houve uma coisa muito curiosa, que assim, a negação da China de que a doença pudesse ser propagada de humano para humano. Então nós perdemos muito tempo em reconhecer isso como uma epidemia. A outra coisa que atrapalhou muito foi tudo ter começado num país que vive sob uma ditadura cruel, onde os números são manipulados. O não reconhecimento de que isso era de fato um caminho de uma epidemia grave retardou, por exemplo, o fechamento dos voos da China e para a China. E nos países mais frequentados por voos chineses foram os primeiros e os mais intensamente atingidos. Não é por acaso que Nova York foi tão sacrificada. A outra coisa que foi muito, muito clara foi a relação entre Wuhan, na China, pelo foco da doença, e a Lombardia. Tem uma razão comercial clara entre essas duas cidades. Milão como capital mundial da moda, capital europeia da moda, pelo menos, e Wuhan como o grande centro têxtil da China. Você sabe que cerca de 25 mil chineses moram na periferia de Milão. E aí aconteceu uma desgraça, que a grande parte dessa população foi passar o ano novo chinês
na China. 25 de janeiro foi o ano chinês, o ano novo chinês. Quando eles estavam lá, começou a epidemia e eles voltaram rapidamente para suas casas na Itália e trouxeram o vírus. E aí encontraram uma população idosa, a mais idosa da Europa, e no auge do inverno. Porque quando fala em Itália, tu está falando na Lombardia. Você quer perguntar para um italiano de Nápoles o que ele achou da pandemia, eu acho que não teve nada demais. Né? A coisa esteve muito confinada no norte do Itália. E a outra coisa que atrapalhou muito foi a previsão de que tudo passaria rapidamente, porque era um coronavírus. O coronavírus é um vírus mundialmente vagabundo. É o primeiro corona que cria problema, é esse. As outras espécies de corona, nada mais fazem do que a gripezinha que o Drauzio Varela anunciou e que o presidente, como simpatizante das causas perdidas, aderiu e grudou nele como para sempre, e que um patologista da Escola Paulista de Medicina anunciou como impossível que um coronavírus fosse agressivo para o humano. Isso tudo é consequência dessa desinformação de que nós estamos diante de uma doença diferente. Ao contrário de todas as viroses, que basicamente são gripes, né, que comprometem os pulmões, muito mais do que qualquer outra coisa, esse vírus mostrou duas características muito diferentes e desfavoráveis. Primeiro, ele dissemina com uma velocidade impressionante. Segundo, ele é uma doença sistêmica. Eu tenho assistido muito, pertenço à Academia Nacional de Medicina, as apresentações do Paulo Saldiva, que é um patologista da USP, que tem publicado uma técnica que ele chamou de necrópsia minimamente invasiva, em que ele faz biópsia dos órgãos fundamentais dos cadáveres do Covid-19. E ele mostrou que praticamente em qualquer lugar você tem vírus. Por exemplo, no intestino. Não sabia que isso podia ocorrer com uma virose. A grande quantidade do vírus no músculo. Os pacientes com Covid-19 têm uma dor muscular terrível. Na retina, não se sabe que sequela isso possa provocar mais adiante, mas é um achado frequente de vírus na retina. Então, essa doença sistêmica tem um componente muito reconhecido lá atualmente, que é da imunidade. Há uma resposta imunológica peculiar. Nós temos 3 grupos de pacientes. Os que têm a gripe leve, e agora, que são praticamente assintomáticos, ou não veem como uma coisa diferente do resfriado. Os pacientes que têm uma forma que chega a ter sofrimento pulmonar e regride, e os que progridem rápida e agudamente o problema pulmonar vão para o respirador, e desses, pelo menos 30% morrem. Então, tem muito do componente imunológico que é imprevisível, né, de cada um. Então, essa doença criou um pavor na medida em que ela passou a ser conhecida, e nós ainda estamos aprendendo, e hoje a gente diz isso com muita naturalidade. Se você não estiver confuso, é porque você está mal informado, porque as informações são conflitantes, dramáticas e assustadoras. E ainda tivemos algumas coisas ridículas, como, por exemplo, a parte da participação do vírus. Ele tem ideologia, o vírus. Tem tratamentos que têm filiações partidárias, né? Essa coisa ridícula, que é uma tendência humana muito compreensível de pôr a culpa em alguém quando alguma coisa saiu fora do modelo. Eu acho que a outra coisa que atrapalhou muito é que nós não sabíamos que esse vírus se propagava tão rápido, e hoje nós temos evidências muito seguras de que o vírus já circulava no Brasil antes do Carnaval. E a predominância da doença em São Paulo e no Rio não é por acaso. São Paulo, porque é a metrópole de maior circulação de pessoas, e no Carnaval, porque o Rio é o centro do mundo no Carnaval. E aí aconteceram coisas bem explicáveis. Por exemplo, por que Fortaleza? Eu não sabia que Fortaleza é o centro da ideia de Carnaval do Brasil para os italianos. Por que Manaus? Porque é uma zona de circulação internacional, e em Manaus aconteceu uma coisa muito curiosa.
os dois braços da sociedade foram atingidos simultaneamente. Porque em outros lugares, te recorda que no início, a história que se repetia era assim: o portador de Covid-19 era um cara da classe média alta que tinha viajado para a Europa. Tá? Depois, os familiares dos que tinham viajado para a Europa. 3 semanas depois, as pessoas que nem conheciam nenhum familiar de quem tinha viajado para a Europa. E a doença, então, disseminou. Em Manaus, além de ser um lugar de circulação intensa de europeus, ainda houve um grande problema que foi o comprometimento da Zona Franca de Manaus, onde trabalha a população pobre. É a única cidade brasileira em que os extremos da escala social foram atingidos ao mesmo tempo. E por isso continua morrendo tanta gente. Eu acho que outra coisa que é muito importante é que essa pandemia escandalizou dilatou a nossa desigualdade social. Por que no Brasil está tão ruim a situação? Não é por causa do governo ou do ministro que entrou, o ministro que saiu. É porque nós temos uma desigualdade social absurda. Eu não sabia, Potter, que 30% da população do Rio de Janeiro vive em comunidades. São mais de 2 milhões de cariocas vivendo em comunidades. Então, quando se propôs o distanciamento social, a primeira coisa que se percebeu é que isso é absolutamente impraticável na favela. Se as pessoas vivem em casebres e dormem amontoadas, uma das coisas que a miséria faz é amontoar suas vítimas. E é rápido você descobrir que, quando esfria, o melhor cobertor disponível para o pobre é o calor do outro. Então, recomendar distanciamento social na miséria é uma utopia, não entender absolutamente nada como é que essas pessoas vivem. E agora sobrevivem, porque a mortalidade lá será certamente muito mais alta do que em outros níveis da sociedade. Doutor, eu acho que é importante, assim, de alguma maneira, a gente ir um pouquinho, porque eu sei que o senhor gosta de falar sobre isso, sobre o comportamento humano nesses problemas. A gente sabe que tem um fator político importantíssimo no Brasil agora, no sentido de tomar muito tempo das pessoas, né? Mas o comportamento humano agora, na pandemia, a gente tá vendo, bom, para estudiosos de comportamento humano, é um manancial de exemplos. É um prato cheio. É um prato cheio, exatamente. Então eu pergunto pro senhor, assim, por que os seres humanos acreditam tanto no medicamento que não tem tanta comprovação assim? Por que os seres humanos brigam? Por que os seres humanos antes diziam que ninguém podia ir pra rua para protestar, mas agora estão indo pra rua porque é o lado deles que está protestando? Estou citando alguns exemplos, que a gente está vendo vários tipos de comportamento. Como é que fica a cabeça humana numa pandemia? É normal assim? Essa a normalidade de uma pandemia? Porque a primeira coisa diferente é que a nossa geração, e isso tem os intervalos entre as grandes pandemias é muito longo, né? De modo que ninguém tem memória disso vivida, a nossa geração está vivendo uma experiência absolutamente inusitada, que é a do sofrimento coletivo. É a democratização do medo. Nós estamos vivendo uma situação em que há uma verdadeira humilhação da prepotência humana, né? Ninguém é melhor do que ninguém. Essa democratização do sofrimento revelou a nossa fragilidade e o quanto nós éramos presunçosos em relação ao que podíamos e não podíamos fazer, quando, na verdade, nós somos seres frágeis, que bastou um vírus invisível. Imagina só um vírus que não resiste à água com sabão e coloca o mundo em pânico. Se isso não é um atestado de fragilidade do ser humano, se isso não servir para ilustrar o quanto nós somos vulneráveis, então realmente nós não temos solução. E aí aconteceram coisas curiosas, por exemplo, o confinamento. O bicho homem é complicado, e se você confina, ele fica muito pior. Ele fica enlouquecido. E isso criou alterações de comportamento que tem mantido os psicólogos e os psiquiatras trabalhando como nunca.
aumentou enormemente os índices de suicídio, né? Porque as pessoas começam a ter medo de fantasmas, né? As pessoas estão alucinadas por tudo. As pessoas brigam, ficam agressivas, mudam de atitude. E muitos casamentos que só sobrevivem porque há intervalos de convívio, tem casamentos que só sobrevivem se eles morarem em ambientes diferentes, né? E o encontro ser sempre um acontecimento, aí você confina a família e tu tem uma enorme quantidade de atritos. Em vez de aparar arestas, você, pelo contrário, você exacerba as diferenças, né? E aí surgem alguns memes, assim, que eu acho muito interessante. O brasileiro consegue fazer isso, né? Consegue fazer graça no meio da desgraça. Ele é bom nisso. Como, por exemplo, tenho conversado tanto com a minha mulher que descobri que ela é uma pessoa bem interessante. Que tempo ele levou para descobrir isso? A outra coisa que eu achei muito engraçado foi a história do serviço de apoio à vida. Eu não sei se é na Alemanha ou em Israel, eu já havia ser citado para duas nacionalidades, do cara que liga e pergunta: doutor, durante essa quarentena a gente conversar com as plantas pode ser indício de alguma coisa grave? Ele disse: não, meu filho, pelo contrário, é uma coisa muito boa, até deve ser estimulado. Eu só pediria que você retornasse a ligação se elas começarem a responder. Aí tem alguma coisa a mais, né? Mas essa forma de negação é uma forma de preservar a integridade emocional do indivíduo, que é uma coisa que o humor faz, até porque o cômico e o trágico são vizinhos de porta, né? E quem faz medicina sabe disso muito bem, o quanto uma situação trágica de repente é movido por uma graça inesperada, né? Faz parte da nossa atitude. Mas as pessoas vivendo nessa condição de absoluto a perda das relações, eu acho que é a primeira coisa importante. Nós somos seres gregários, né? De repente o impedimento de circular para descontrair, de bater o papo vazio, de frequentar artes, a diversão, o cinema, o bar, o chopp, essa coisa toda impedida, a tristeza de ver os lugares que a gente festejava com a porta fechada, né? Isso tudo contribui para uma depressão que tem um somatório gradual e desagradável e que você percebe na irritabilidade. A irritabilidade das pessoas aumentou porque, na verdade, as pequenas compensações de estar vivo em comunidade foram sendo perdidas e foram sendo ameaçadas, né? E isso é muito, muito degradante do ponto de vista emocional. Tem uma... sei lá, eu acho que isso vai ficar bem claro. Esse é um problema que vai, digamos, na área médica. Eu não estou falando diretamente a quem lidou com o novo coronavírus, que a Covid-19 entrou no corpo e causou alguns estragos, alguns deles fatais, né? Mas, aparentemente, para a área médica, é um problema que persistirá mesmo depois da vacina. A gente está vivendo uma era que a gente vai ter rescaldos dela para frente. Isso é uma coisa que vai, sei lá, se o senhor estudou as outras pestes ou outras pandemias, se o comportamento humano realmente, se uma pandemia é realmente forte para mudar comportamentos para sempre. Eu acho que sem dúvida vai mudar, primeiro porque nós tivemos e estamos tendo e teremos muitas perdas definitivas. O retorno à pretensa normalidade vai ser um choque, porque nós vamos descobrir que foram tantos empregos que sumiram, foram tantas empresas que talvez nunca se recuperem, que vai ser um choque o reencontro com essa pretensa normalidade. Nós nunca mais seremos os mesmos, disso não há nenhuma dúvida. Algumas coisas foram boas, por exemplo, isso que nós estamos fazendo, a melhora da comunicação virtual, né? Mas isso é um paliativo, né? Eu estou cansado de ver os meus amigos com a cara distorcida no Skype, com aquele ar de pateta que ficam os correspondentes que estão esperando que a pergunta da âncora do noticiário chegue até eles, né? Isso é chato, né? O delay, esse é muito chato. E aquele monte de gente na tela do computador, e você está vendo e não pode tocar, né?
Mas isso é anti-humano. A nossa relação humana exige toque, sabor, cheiro. Isso é essencial da relação humana. Nós não podemos esperar que os avanços todos que ocorreram na comunicação virtual sejam indicativos de que o contato pessoal possa ser substituído. Mas de jeito nenhum, de jeito nenhum. Nós seremos seres robóticos se permitirmos a supremacia da comunicação à distância. Não pode ser. Nós dependemos da interação pessoal. E o que é o abraço nisso? O abraço é o selo do nosso afeto. Sem abraço, sem toque de mão. Esse dia eu estava escrevendo sobre isso, porque assim, que coisa mais agressiva é você ver as tuas mãos, que sempre foram instrumentos de afeto, transformados em conchas do álcool gel, né? As mãos agora servem para isso. Derrama teu álcool gel aqui e eu vou me protegendo. Né? E isso é uma perda de qualidade de vida que eu considero irreparável. Né? Você sabe que tem havido um movimento assim que eu considero perigoso de entusiasmo dos planos de saúde pela telemedicina. A telemedicina ela já existe há muito tempo, né? Algumas coisas ela desempenha bem. Por exemplo, em radiologia, você faz uma imagem em São Borja e o radiologista de Porto Alegre interpreta pelo computador e te devolve. Maravilha. Você faz consulta à distância, por exemplo, tem serviço de pediatria em Porto Alegre que fazem reuniões 2 vezes por semana com o serviço do interior de Rondônia para discutir os casos de pediatria da UTI. Maravilha. Agora, você não pode imaginar que a telemedicina possa ser a maneira definitiva de se relacionar médicos e pacientes. Isso é um absurdo. O ano passado, a BBC News publicou a história do Ernest Quintana. O Ernest Quintana é presumivelmente um mexicano, morando numa cidade do interior da Califórnia, e ele estava internado lá alguns dias, e no fim da tarde entrou um técnico, um robô, engatou o robô na tomada, apareceu no screen um médico que disse que a situação dele era muito grave, né? E que ele teria poucos dias de vida. Meu Deus, o que é isso, né? E aí você faz o quê? Conduído, assustado com a proximidade da morte, você abraça o robô? Medicina é uma coisa muito mais complicada do que isso, né? A medicina tem uma coisa, Potter, que eu acho que é fundamental para ser entendida, o quanto a comunicação virtual é insuficiente. A medicina se alimenta de compaixão. E compaixão não é um sentimento que se contente em ser visto. Tem que ser tocado, né? E às vezes tocado com silêncios prolongados, cumpliciados, né? Porque é assim que nós nos relacionamos no medo, né? Então, eu fico assustado quando eu sinto um interesse crescente na divulgação dos prodígios da telemedicina. Cuidado, essa medicina vai ter muito má qualidade. Ela vai ser abraçada com entusiasmo pelas pessoas que não gostam de gente, e são muitas, né? As pessoas que não gostam de gente acham telemedicina uma maravilha. Você pode desligar o computador quando o cara está te chateando, né? Entende? Esse distanciamento é uma negação do que nós temos de mais nobre, que é a capacidade de ser generosos, de sermos solidários, de agradecer. Eu vou te contar assim, como um médico distanciado no momento atual dos pacientes, eu tenho atendido coisas específicas, uma das coisas que eu sinto muita falta é do muito obrigado, doutor. Eu acho que mais uma semana sem ninguém me agradecer, porque eu não dei a eles nenhuma razão para gratidão, isso é uma perda irreparável. Irreparável. Esses dias eu atendi um velhinho, meu querido, que disse: doutor, eu acho que uma coisa muito ruim que está acontecendo é que eu sou velho e estou longe dos meus netos. E os velhos precisam ser respeitados nas suas carências, porque nós temos uma idade em que cada semestre perdido conta. Quem tem 40 anos vai recuperar o tempo. Mas quem tem 80 e está longe dos netos, esse é um tempo irreparavelmente perdido, que assusta, isso assusta muito. Eu acho mesmo, Potter, que a gente vai, no final,
de tudo o que aconteceu, aprender duas coisas importantes. Primeiro, que nós temos que olhar para as nossas comunidades pobres com um ar mais generoso. Nós não podemos permitir... Tem um cão aí? No meio da fala. E ele tá pedindo para entrar. Eu vou ter que fazer isso durante a gravação, porque é inacreditável. Novos tempos, doutor, só um pouquinho. Vem cá, meu. Vem cá. Tô gravando, cara. Voltamos. Mil desculpas. Deixa eu pegar um gancho que o senhor abriu a possibilidade. Eu tô vivendo isso com meus pais, né? Meus pais estão cagados. A gente tá gravando isso aqui não chegamos nem na metade de junho ainda. Dia 8 de junho de 2020. E eles estão há 2 meses e meio sem ver um neto. Um neto entrou na pandemia com 3 meses, já está com quase 6 meses de vida, né? Que ele dobrou de idade e os meus pais perderam isso. Meus pais se mudaram, a vida deles foi transformada por causa dos netos e eles estão muito assim. E aí aconteceu o seguinte, bom, vamos lá, vamos levar eles no portão. Aí levamos 2 pequenininhos no portão. Beleza. Felicidade geral, aquelas coisas, sorrisos, aquela troca de sorrisos. E aí depois eu liguei pra minha mãe, e aí mãe, assim, teu pai não para de chorar. Tadinho. E ele não sabe. E ele não sabe por que ele tá chorando. Ele sabe que tem felicidade, mas ele sabe que tem tristeza, é um choro que ele nunca teve. É um choro que ele não consegue nem entender qual é o choro. Óbvio que é cristalino, que é a falta dos netos. Mas não tá na cara que é tristeza ou que é felicidade. É muito simples, né? Às vezes o choro pode ser óbvio, né? E aí, tipo assim, então eu tô vivendo isso. Meus pais não conseguiram, não querem, estão com medo. Não é tipo assim, não, vamos organizar, vocês não saíram de casa, aqui em casa também ninguém saiu, blá blá blá. Não, eles têm medo. Simplesmente é um medo existente de morrer. É isso. Pro senhor eu posso falar. Talvez eles escutem esse podcast depois, mas estão com medo de morrer. Porque se eles morrerem, acabou neto. Eles têm uma chance ainda de conseguirem ver os netos deles, né? Aí se colocam num grupo de risco, com certeza. Minha mãe já teve uma situação, meu pai também. Então, é essa angústia que a gente está vivendo, né? É uma angústia absolutamente real. Então, quando o senhor estava falando sobre isso, a gente vê isso aí. Sabe que, doutor, mudando um pouquinho, sem mudar muito o assunto, porque o assunto é só um só. Esses dias eu estava conversando com outro amigo meu médico, e aí eu perguntei para ele por que tem médico que abraça... Eu vou pegar um grande exemplo, essa palavra que surgiu pra gente, nós humanos, e era só da área médica, né, ou quem sofria. Por que a hidroxicloroquina, para alguns médicos é a salvação, para outros não é? E ele me respondeu da seguinte maneira: essa é a prova que na medicina tu sempre tem que ter uma segunda opinião. É verdade. Tu tá vendo a prova viva disso. Tem médicos que acham uma coisa, tem médicos que acham outra. Qual é a insanidade em volta desse medicamento? Ou o porquê dessa insanidade? Porque a gente olha para os médicos, vocês são seres assim que nos curam, que tiram a gente de situações, né, que fazem a gente viver mais. A graça é viver. E aí quando a gente está vendo vocês... Essa droga é uma droga antiga, né? Quando as pessoas tomaram partido, eu tenho muito medo quando uma discussão envolve como alternativa alguma coisa que seja muito cara, do ponto de vista monetário, cara. Sempre que tem alguém defendendo uma terapia muito cara, eu começo a olhar com suspeição, porque essa é a porta aberta para a corrupção. Quando você quer vender como droga milagrosa uma medicação que é muito cara, cuidado. Eu estou com o freio de mão puxado, isso aí tem risco. Ora, 2 revistas, as mais famosas revistas médicas do mundo, publicaram 90 e tantos mil casos que compararam a hidroxicloroquina contra placebos e tal, e não viram demonstração de vantagem de usar a hidroxicloroquina. Bom, aí a Organização Mundial de Saúde, que fica zanzando entre as publicações para decidir o que fazer, cancelou, desautorizou o uso dessa droga, a hidroxicloroquina. E aí houve uma denúncia de que os 2 jornais, as 2 publicações, tinham se servido do mesmo banco de dados, em que as informações tinham sido manipuladas. Aconteceu uma coisa
insólita, assim. O Lancet, que era a revista inglesa, ela se desculpou e se despublicou. Uma coisa só tinha acontecido uma vez com o Lancet. Há muitos anos atrás, a revista publicou um trabalho em que atribuía autismo ao uso de vacinas na infância. E demorou 13 ou 14 anos para se desmentir. Mas agora, então, de novo, retomaram os protocolos. E a Organização Mundial de Saúde, que parece ser muito volúvel nesses tempos de pandemia, retomou a autorização para que sigam as pesquisas. Quando os contrários à hidroxicloroquina quiseram desvalorizá-la, citaram inúmeros casos de arritmias cardíacas em doses altas. Só que a preconização é outra. É usar a dose intermediária durante 5 dias. Só 5 dias. Então, aí tu vê médicos que agora dizem que são contra e usaram quando adoeceram. Quer dizer, tem alguma coisa que não é convincente nessa condenação, né? Mas eu acho que isso é muito ruim do ponto de vista de entendimento de como é que a ciência se comporta, porque a ciência é menos cínica habitualmente, né? E agora ela está num cinismo insuportável. Tem o partido do doente, tem o partido do presidente, Por que o mundo inteiro ficou contra, o mundo científico ficou contra? Porque o Donald Trump foi a favor. E o nosso presidente copiou a proposta do Trump. Quer dizer, mas isso tudo mostra que nós estamos muito inseguros. E é interessante como quando você tem medo, você testa qualquer coisa. Qualquer coisa. O medo é um regente. O medo é um instrumento mais eficiente para tornar a comunidade ou a sociedade maleável, submissa, temerosa, né? Ela é maleável, né? E aí, manipulação para isso tem toda hora, né? Eu acho que nós temos assim uma carência na nossa mídia de pessoas que sejam capazes de delatar as segundas intenções por trás das coisas que são ditas. Por exemplo, na nossa mídia regional, o Flávio Tavares foi o único até agora que referiu a desigualdade social como causa provável para os maus resultados do Covid no Brasil. Mas será que ninguém mais percebe isso? Ou não interessa denunciar? Eu acho que é uma coisa importante. Ela está protestando. Ela não está num bom momento. Querida. E na verdade é ele, ainda por cima. O nome é Pablo Vittar, porque todo mundo pensa que é ela. Tu sabe que um dia desses um velho amigo meu, que é um queridão, me ligou para fazer uma consulta online e eu perguntei como é que está sobrevivendo a quarentena e tal. E ele me disse, doutor, estou aqui do jeito que dá e tal, mas depois de 3 semanas confinado eu descobri por que quando eu abro a porta o meu cãozinho sai naquela disparada. Mas é assim, ninguém suporta ficar confinado, né? Quando ele desligou o telefone, eu fiquei pensando, eu estou precisando muito de alguém que abra a porta para mim também. Doutor, mas assim, óbvio que o Brasil sofre porque ele discute outras coisas junto, né, com a doença, né? O Brasil discute muito mais coisas. Nós, brasileiros, a gente está discutindo muito mais coisas, né? Para tentar se chegar numa coisa no dia 8, assim. A gente entendeu o porquê da cloroquina, entendeu que ela virou uma coisa, né? Eu estou chamando só de cloroquina agora. Por que ela virou uma coisa assim grande? Porque também tem a figura do Trump. Mas assim, qual é a dela? Por que a medicina chamou ela? Ela é uma droga que mexe com a imunidade. E quando se percebeu que tem um componente imunológico na doença, ela foi uma das drogas lembradas, porque ela faz isso em doenças reumatoides. Ela faz isso em malária. A malária tem uma resposta imunológica muito intensa e ela, em doses baixas, é usada durante muito... Tem gente que toma hidroxicloroquina por meses ou anos, sem nenhum problema clínico importante. Quer dizer, é uma droga velha, barata, disponível
e que tem uma coisa terrível do ponto de vista comercial. Ela não tem patente. Ela é de quem fabricar. Então, uma droga dessa... Eu assisti esses dias na Academia Nacional de Medicina, um brasileiro que trabalha nos Estados Unidos está trabalhando com um anticorpo monoclonal que custa uma fortuna e está provado, ele disse isso com entusiasmo, que diminui 3 dias o tempo médio de internação na UTI dos pacientes que usam. Sim, mas e o que muda isso, né? Se ele sobrevive ou não sobrevive, que faz a diferença. Então eu acho que essa a tendência de dar contornos ideológicos a todas as coisas que acontecem no Brasil é lastimável, né? E isso leva a uma coisa que está ocorrendo agora, nesse momento, que é a saturação da má notícia. Ninguém suporta mais notícia ruim, né? Nós temos um limite. O limiar do sofrimento foi atingido e está sendo ultrapassado. Então o que você faz? Você vai ver um filme antigo, você vai reler um livro, né? Começou um noticiário ruim, você desliga, vai fazer outra coisa. Porque tem limite, né? Isso vale num sentido oposto para a indignação. A indignação também tem limite, né? Se você fizer denúncia de corrupção, todos os dias, chega um momento assim, lá vem corrupção, sabe? É aquele momento em que ninguém mais se interessa pela corrupção igual a do dia anterior, tem que ser maior para merecer ser ouvida, né? E isso é uma exaustão do sofrimento. Tem limite. O sofrimento é uma das experiências humanas que tem padrões e limitações. A maioria das pessoas sob sofrimento se comporta como quem vai desenvolver exaustão. Isso explica, por exemplo, quando um paciente terminal está sofrendo. Quando o sofrimento chega num limite de intolerância, até por uma questão de compaixão da família, a família começa a desejar, às vezes inconscientemente, pela morte. Porque isso é o fim do sofrimento inútil. O sofrimento inútil é das experiências mais agressivas. Nós sofremos com naturalidade para voltar à vida normal, né? Mas nós não entendemos que alguém precise sofrer para morrer. Isso é um desperdício de generosidade das pessoas. Eu custei muito aprender isso quando eu comecei a fazer medicina e tive uma experiência horrível com o seu Antônio. O seu Antônio Oliveira era um velho português, enfisемatoso grave, que estava sempre morrendo, cada resfriado ele internava na UTI, parecia que já ia morrer e tal. E aí um dia ele internou. E quando ele internou, a mulher, que era uma carinhosa com ele, me abraçou e disse, como ele está mal dessa vez ele não escapa, né, doutor? E eu, jovem e inexperiente, achei que aquilo era uma prova de desamor insuportável, né? Eu demorei anos, Potter, para descobrir que isso não tem nada de crueldade, isso é compaixão. Isso é compaixão. Chega um momento em que você não tem mais como voltar a ser o que era. E está sofrendo inutilmente, é piedoso, é compassivo você passar para o lado de torcer que esse sofrimento acabe, né? Isso é só amor, isso é só compaixão. E eu interpretei ingenuamente naquela época como um desamor. Ninguém gostava tanto do seu Antônio quanto a dona Fernanda, que era a velhinha dele. Então, e são lições que a gente vai levando para a vida e que se renova e se replica em situações de sofrimento coletivo. Você vê isso acontecer. Você vê isso como uma forma de expressar o lado bom e o lado ruim das pessoas, né? Que é o que a tragédia faz. O caráter se exterioriza para o bem ou para o mal quando as pessoas são expostas a uma situação inusitada de sofrimento coletivo, né? Eu acho que isso está muito explícito no ensaio sobre a cegueira. No início da epidemia branca, que ele chamava, né? O cara ficava com a visão de como se estivesse tomando um banho de leite. Quando começou isso, o médico que atendeu o primeiro paciente, quando se contaminou.
E o primeiro paciente foi ajudado por um vigarista que o levou em casa e roubou seu automóvel, né? Quando ele, no meio do trânsito, perdeu a visão completamente. Então aí está o lado ruim, assim, o mau caráter, que roubou um cego, porque ele estava cego, né? E o médico adoeceu. O médico atendeu esse paciente, o primeiro cego, adoeceu. E começou a fazer comunicações com o Ministério, denunciando a presença de uma muito provável epidemia de uma forma rara de cegueira. E o Ministério tomou providência. A primeira providência que todo mundo faz, isola a pessoa, né? Uma ambulância vai buscá-lo, não saia de casa, porque eles vão confiná-lo numa quarentena que pode ser 40 dias, 40 meses, 40 anos, porque não sabe o que vai acontecer com eles. Quando eles descem, ele e a mulher descem para ele pegar a ambulância para ir. Você disse, não, é só ele, a senhora não pode ir junto. E ela disse, não, eu vou junto porque eu acabei de ficar cega. Ela mentiu que estava cega para não abandonar o marido, né? Aí a grandeza do amor, o lado bom das pessoas, para contrastar com o outro que foi capaz de roubar um cego. E a suprema ironia é que todos foram levados para o mesmo lugar. O ladrão, o médico, a mulher que o protegia, uma criança que a mãe não teve essa iniciativa e permitiu que ele fosse sozinho para o confinamento. É uma história linda que retrata, assim, de uma maneira um pouco cruel, né? Como nós nos comportamos na iminência do desconhecido, né? O grande medo, na verdade, é o desconhecido. Em cima disso que eu ia perguntar uma coisa para o senhor. Médicos se conversam, né? E é uma coleção de histórias, né? Cada paciente tem um tipo de história, tem um tipo de envolvimento, obviamente, de vocês com ele paciente, né? O Brasil, a gente está gravando isso aqui pertinho de 40 mil mortes. O senhor já começou a colecionar histórias, já começou a ouvir histórias, já começou a lidar com histórias da Covid, de demonstrações de, sei lá, pode ser qualquer tipo de sentimento, raiva, afeto, carinho, saudade. O que o senhor já ouviu falar de dentro de hospitais, né, do que está acontecendo? A gente viu, por exemplo, assim, cenas das pessoas se despedindo lá na Itália usando tablets, né, porque não podia se despedir, não podia enterrar, não podia velar, né, é uma despedida estranha. É uma série de atropelamentos afetivos decorrentes do medo do contágio, né? Por exemplo, uma coisa que é chocante é que quando o indivíduo vai ser levado para a UTI, como ele tem um risco de morte grande, há uma cena que se repete, que é a despedida da família. Assim, aquilo que eu não sei se vai ser a última vez, mas tem uma chance razoável que seja. Então você antecipa a despedida porque acha que ela pode, de fato, ser despedida, né? E isso é muito, muito chocante. Tem uma situação que se repete nas unidades de terapia intensiva, que é a proximidade falsa do funcionário do agente de saúde. Porque ele está tão protegido que ele não toca no paciente. O paciente não consegue ver mais do que os seus olhos, né? E vários sobreviventes dizem isso. Eu queria agradecer a fulana porque eu achei que a Rosana tem os olhos muito bonitos, mas eu não sei mais nada dela. Agora, os olhos eu achei muito bonitos. Quer dizer, que distância é essa? A distância com proximidade, né? É uma coisa impressionante como as pessoas se relacionam assim. Entrei no supermercado e uma velhinha me viu e se aproximou e disse: Doutor Camargo, gosto muito do senhor. Eu adoro o que o senhor escreve e eu rezei muito por um dia eu lhe encontrar e lhe dar um abraço. E agora lhe encontro e nem um abraço eu posso dar. Eu estou lhe dizendo isso só para o senhor saber o tamanho do ódio que eu tenho desse vírus. E eu nem vou te contar o adjetivo que ela usou para falar do vírus. Mas ela estava realmente furiosa com o vírus. Eu acho isso uma maneira de expressar o quanto ela tinha sido fraudada no seu afeto. Eu fiquei doido de vontade de dar um abraço naquela vozinha, porque ela merecia um abraço. Ela era de uma doçura impressionante, né?
E essas são inegáveis perdas que a gente tem convivendo com essa situação, né? Doutor, a gente vai aprender alguma coisa? Posso ser otimista? A gente já teve outros momentos da história, né, com milhares de pessoas morrendo ao mesmo tempo. Eu acho que tem sido muito perguntado disso, se eu acho que nós vamos ser pessoas melhores. Eu respondo assim com não muita convicção de que motivos não faltarão, né? Nós estamos passando por uma vivência dolorosa. A minha preocupação, na verdade, é com o quanto a memória humana é falha, o quanto ela é fugaz. Porque nós já tivemos, assim, tragédias muito piores do que isso. Na Segunda Guerra morreram 50. E o que resultou dessa experiência? Muitas pessoas mais rancorosas, mais vingativas, né? E depois de um tempo, a vingança passou a ser o instinto de represália mais, assim, desopilativa, né? O cara tinha que fazer alguma coisa para se aliviar do sofrimento. E isso significou o desperdício de uma chance incomparável de nos tornarmos pessoas civilizadas mais dignas, mais generosas, né? Então, a possibilidade existe, mas tem algumas coisas que nós temos que tentar fazer render. Por exemplo, cuidar de pobre, eu acho que isso é uma coisa básica, né? A outra coisa que eu acho que é importante, que ficou escandalosamente exposta, foi a importância de que a gente cuide do planeta. Uma das coisas que me comoveram nessas semanas foi aquele vídeo dos habitantes do norte da Índia subindo nos telhados para divisar ao longe a imponência do Himalaia, que durante 30 anos esteve borrado pela poluição global. Quer dizer, precisou acontecer isso, parar o mundo todo, para a gente descobrir que nós estamos perdendo a chance de apreciar belezas imperdíveis, maravilhosas, porque nós estamos vivendo mal, né? Vivendo mal. E isso tudo, de alguma maneira, tem que significar aprendizado. Se não for, será uma lembrança amarga e inútil o que está acontecendo hoje. Eu acho que o sofrimento não pode ser inútil, porque senão ele não se justifica. A gente vê muito isso em doença. As pessoas que passam por uma doença grave, ameaçadora e tal, eles se consideram depois com justiça pessoas melhores, né? Porque uma das coisas mais importantes que a ameaça de morte provoca nas pessoas depois que isso é superado, é a ojeriza, a picuinha, a ninharia, né? Nós somos muito pouco tolerantes com a picuinha depois de termos passado por uma situação que tenha representado uma ameaça verdadeira. As ameaças verdadeiras são educativas, né? E servem para outras coisas. Uma delas muito importante é identificar os amigos verdadeiros, né? Dar valores às pessoas que significam muito para a gente. A gente sente falta, na verdade, de não muitas pessoas, né? Mas a gente precisa de um choque de realidade agressiva, cruel como essa, para se dar conta de, poxa, mas que falta sentir do fulano, da Beltrana, porque são pessoas que fizeram a diferença na vida. Os nossos grupos de amigos, que não tem nada a ver com os grupos do Facebook, né? São muito pouco numerosos. Muito pouco numerosos. A gente pode ter uma infinidade de seguidores. Que Deus os abençoe, mas eles não servem para nada. Não é mesmo? É verdade. Doutor, é um prazer sempre te ouvir. E acho que esse nosso papo ficou marcado pelas intempéries de a gente tentar fazer perdurar algum tipo de voz nessa época, né? Porque a gente começou com um tipo de comunicação, o áudio não estava dos melhores, a gente foi pro telefone, botou no Viva Voz, colou no microfone, aí um cachorro atrapalhou, mas a gente conseguiu. Isso chama-se comunicação real. É verdade. Virtual. É real. Foi absolutamente real. Absolutamente real. Acho que uma coisa para terminar, que eu queria dizer é que eu espero que no fim disso tudo a gente conclua que a nossa vida já estava exigindo que a gente fizesse alguma coisa para melhorá-la. Talvez essa seja a maior lição. E que essa necessidade já existia
de que nós mudássemos antes que a doença chegasse. Porque senão a gente fica colocando tudo na conta da pandemia, como se nós vivêssemos maravilhosamente bem, e isso é falso. Bem falso. A gente junte os cacos e siga em frente, né? Bem falso. Dr. J.J. Camargo, muito obrigado pelo carinho, de sempre, mesmo, de verdade, a gente agradece, muitos ouvintes agradecem. Foi um grande prazer te ouvir outra vez. Tá certo. Valeu, obrigadão, viu? Até mais. Tchau, tchau.